Essa aqui é uma página que eu criei para compartilhar um pouquinho das atividades que eu desenvolvo. Como eu disse para vocês, sou professor de crianças, adultos, e enfim, e aqui nessa página Musicalizando, eu tenho algumas atividades, fotos, vídeos, dicas, enfim, de repertório para trabalhar com crianças, coisas que são, enfim, entrevistas, artigos, coisas do trabalho da educação musical que eu desenvolvo aqui na região. E se vocês quiserem aqui, por exemplo, tenho, né, o vídeo com os bebês, como é um processo de musicalização com bebezinhos pequenos, né? E coisas que vão sendo publicadas, eu vou compartilhando. Não vou dizer para vocês que não é nada super atualizado, mas é um pouquinho do que a gente vai fazendo. E se vocês quiserem depois conhecer, tá? Fica a critério de vocês de irem depois vendo isso aí. E já de pronto me coloco aqui à inteira disposição de vocês para assuntos que extrapolem aqui a nossa reunião. Mas o que eu queria, em essência, nessa terceira sessão, é ouvi-los e trazer aqui os problemas que, porventura, vocês possam ter, né? Eu selecionei aqui algumas perguntas possíveis, né? Então, eu vou iniciar essas perguntas e vocês vão depois colocando outras, né? Eu fiz assim, a seguinte questão. Como enfrentar os meus desafios pessoais no estudo da flauta doce? Quais são eles, né? Como enfrentá-los? Como lidar com os meus desafios em ensinar flauta doce para outras pessoas, né? E como lidar com as práticas, como lidar com a prática musical, ou como ensinar música, como fazer música na minha escola, na minha comunidade, na minha paróquia. Então, essas perguntas, a gente pode conversar um pouquinho sobre elas agora, para que a gente possa chegar aí num dado mais próximo, enfim, do que vocês possam ter como interesse. Dificuldades no ato de eu lecionar a flauta doce, eu em si não estou tendo, e o grupo que eu estou trabalhando é um grupo, assim, de crianças em outra paróquia, que não é minha paróquia. E, assim, uma dificuldade que eu vejo é o próprio interesse, né, das vezes, da pessoa se dedicar todos os dias em casa. Então, assim, problemas mesmo, ou dificuldade de aprendizagem, não. Isso no momento eu não estou tendo, mas essa questão está falando um pouco de estímulo para as pessoas, para as crianças se dedicar um pouco mais em casa. Seria isso, para falar alguma coisinha. Tá. É isso? Vou então, aqui vou fazer um comentário, na verdade, né? Bruno, essa questão do interesse, ela é uma questão central no processo educativo. Porque ninguém aprende nada se não estiver interessado. Nenhum de nós. Vocês só vieram aqui participar dessa oficina porque tem algum interesse. Pode ser que alguns estejam mais ou menos interessados, mas vocês todos têm um interesse. Se não fosse interessante, vocês estariam, sei lá, tomando sol na grama nesse momento, né? Fazendo qualquer outra coisa. Então, qual é o desafio que nós temos como professores? Gerar o interesse dos nossos alunos. Por que eu digo que é o desafio? Porque interesse não brota do nada. Imagine, eu tenho aqui vários de vocês são jovens, talvez muitos nem fizeram ainda. E eu faria uma pergunta, né? Quantos de vocês querem se especializar em acender lâmpadas a óleo? Ninguém. Simplesmente porque esse negócio não existe, né? Quem vai ficar assim, eu vou me especializar em acender lâmpada a azeite? Não existe, nós temos energia elétrica, não existe mais isso. Ou seja, o interesse, ele só pode surgir a partir de algo que existe e a partir de algo que é, de fato, relevante e significativo para aquela pessoa. Aí, respondendo, Bruno, a essa colocação que você fala, qual seria, como você poderia proceder, né? Primeiro, mostrando para essas crianças, eu não sei exatamente qual é a idade delas, mas mostrando para elas o quão interessante pode ser tocar flauta. Quem sabe você pode, um dia,
trazer um quarteto de flauta, levar um quarteto de flauta para essas crianças assistirem. A ADL tem um quarteto de flautas aí muito legal. Quando eu participava, eu fui participante desse quarteto, era um quarteto legal, espero que vocês estejam aí dando seguimento a esse legado aí. Enfim, mas leva um quarteto de flauta, por exemplo, essas crianças verem, para elas apreciarem. Não dá para levar, mostra no vídeo. Sabe, crie situações onde essas crianças parem. Nossa, que legal, eu posso tocar assim, eu posso fazer isso também. E isso vai gerando um estímulo, um incentivo para elas. Uma das coisas que eu vi, que eu mostrei ali na minha página Musicalizando, e que eu fiz, que vai justamente nessa perspectiva, foi uma atividade com os meus alunos de 5º ano. São crianças de 10 a 12 anos, de uma escola pública daqui da cidade onde eu trabalho. Eles não se interessavam por música erudita, por exemplo. Só queriam ouvir funk e sertanejo, que é muito forte aqui. Nada contra o funk ou o sertanejo, mas nós temos, na educação musical, que trabalhar com muitos outros musicais, não é verdade? E eu percebi nos meus alunos esse desinteresse em aprender música. Sabe o que fiz? Entrei em contato com um regente da cidade vizinha e pedi para que ele montasse um concerto com a sua banda sinfônica. E eu aluguei um ônibus e levei os meus alunos, as minhas 2 turmas de alunos de 5º ano. E eles foram assistir um concerto pela primeira vez na vida deles. Pedi para que eles vestissem uma roupa bonita, a roupa mais bonita que eles tinham, para que eles se inspirassem. Nós estudamos antes o repertório que ia ser apresentado. Eles estudamos os instrumentos que compunham uma banda sinfônica. A experiência deles, Bruno, nunca mais foi a mesma com a música erudita. Eles adoraram a experiência, se interessaram, perguntavam depois sobre que instrumento eles poderiam tocar para um dia eles próprios participarem de uma banda. Você vê? Então, a gente tem que ir conduzindo o interesse. O interesse não está dentro das pessoas, não brota, né? Ele precisa ser implantado, a gente precisa colocar, a gente precisa fazer com que a coisa seja interessante. Então, eu acho que talvez pensar um pouco nisso, né, de como fazer as tuas aulas serem mais atrativas, de mostrar para eles que eles podem se encantar com aquela coisa. Aqui a questão que o Bruno colocou, a gente também às vezes tem essa dificuldade, né, de despertar o interesse, e uma das coisas que para mim eu tenho dificuldade é até que eu só tenho conhecimento até certo nível, e aí a gente vai trabalhando, e quando chega lá, né, o pessoal já está tocando umas músicas, e aí, tipo assim, a gente precisa evoluir, né? Subir, dar um passo a mais na escada, e a gente não consegue passar com os grupos do nível que a gente trabalha. Essa é a minha dificuldade, porque eu também não... Eu tenho meu limite, né, e não consigo dar esse passo a mais, que está faltando, né? Entendi, Sérgio. Sérgio, uma ótima colocação, porque ela nos atinge a todos. Em maior ou menor proporção, ela chega a todos nós. Porque ninguém sabe tudo, obviamente, e todos nós, em algum momento, nos deparamos com situações com as quais nós não temos um total domínio, né, de como lidar com elas, etc. A sua tarefa é ensinar tudo aquilo que você sabe. Então, vocês todos aqui, alguns de vocês têm mais experiência, outros podem ter um pouco menos de experiência. Mas isso não deve preocupá-los. O que vocês têm que ter em mente sempre é que aquilo que vocês sabem, vocês devem buscar transmitir da melhor forma que vocês podem. É fazer o melhor que se pode com as condições que se tem, sabe? Até que se possa ter condições melhores. É isso que eu estou querendo trazer para vocês. Então, não se sinta, Sérgio e todos os demais, constrangido em ensinar só porque você não tem uma faculdade em música, só porque você não tem um mestrado em música, só porque você não tem um doutorado em música. Então, não se sinta constrangido por isso. Primeiro porque vocês que estão aqui sabem muito mais música do que 95% da parcela da humanidade. Então, vocês têm muita coisa para ensinar, né? E depois, por quê? Porque vocês, muitas vezes, fazem isso de forma voluntária. Não sei qual é o seu caso específico, Sérgio, mas muitas vezes a gente trabalha de forma voluntária. Então, precisa se ter também essa compreensão de que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, da forma como a gente pode. Isso não significa
contudo, que o professor não deva se especializar continuamente. Então, Sérgio, você precisa olhar para a sua performance como professor e avaliar o tempo todo onde você pode melhorar, né? O que você pode fazer para melhorar? Então, hoje aqui, eu já disse isso, né? Mas eu repito, hoje nós estamos tendo um espaço muito importante, a gente poder pensar o nosso processo de aprendizagem e de ensinagem, digamos assim, de música. E estar refletindo sobre isso é importante. Você não pode simplesmente cruzar os braços e falar assim, não, eu ensino música, eu já sei, eu tenho lá as minhas aulas, eu tenho as minhas técnicas, os meus recursos, e eu vou ensinar música desse jeito, pronto, etc. Quem aprendeu bem, quem não aprendeu, o problema é... Não, nunca pense assim, porque a gente sempre pode melhorar. Eu não estou falando especificamente para você, mas falo isso para todos, inclusive para mim. Sempre há possibilidades da gente se instrumentalizar. E aí acontece uma coisa muito importante no Espírito Santo que eu não vejo acontecer aqui. Eu não sei se todos vocês são vinculados à Igreja Luterana, mas aqui eu trabalho, eu sou regente do coro da comunidade luterana de Campinas. É um coro antigo, coro com 110 anos de história, um pessoal muito bacana, eu trabalho com eles aqui, e eu não vejo na UP Campinas cursos de capacitação como esses que estão acontecendo aí no Espírito Santo. Então, vocês têm a oportunidade, eu vejo que isso acontece com uma certa frequência, de estarem o tempo todo participando de cursos, participando de especializações, participando de capacitações, de aprimoramento. Então, Sérgio, sempre que houver essa oportunidade, participe, se envolva, se engaje, traga essas questões como você está trazendo aqui, porque isso sempre vai enriquecer a tua experiência profissional. E isso, por menor que seja, uma palestrinha de 2 horas, de 4 horas, lá à tarde com a Henriette, por menor que seja esse espaço, ele vai enriquecer a tua experiência como profissional. Via de regra, o que eu quero dizer é que vocês todos que ensinam devem sempre se preocupar também com como vocês estão musicalmente. Vocês precisam se especializar. Um professor, ele nunca pode parar de estudar. O professor nunca pode parar de estudar. E estudar 2 coisas. Música, tem que sentar o bumbum na cadeira e treinar, e treinar, e treinar, e estudar o processo educativo. Então, teve um tempo que eu tive um desafio, faz anos já, esse exemplo, que era tocar uma sonata do Telemann. Não me engano, não. Era uma coisa assim, não me lembro de cabeça agora, mas era uma coisa que era desafiadora para mim. Eu já dava aula de flauta, etc., mas o que eu fazia? Sentava e estudava até que aquela peça saiu. E sempre haverá desafios. Tenho certeza que a Henriette tem peças que são desafiadoras para ela. Que o Vinícius tem peças que são desafiadoras. Todos nós temos aqui. Então, o professor deve estudar. Mas levando sempre, Sérgio, nessa perspectiva dialética, né? Ensina o que você sabe, sem constrangimento, nunca tenha vergonha disso, mas ao mesmo tempo busque sempre se especializar, busque sempre se aprimorar. Eu acho que esse é um caminho muito saudável e salutar para a gente poder conduzir a nossa prática profissional. Rafael, uma dúvida aqui, eu anotei uma coisa que me chamou a atenção, sempre me chama no processo de tentativas de ensino de música em grupos, que é o desafio de gerar interesse nos alunos. Porque aí eu esbarro no bendito planejamento também. Eu tentar conhecer os alunos para daí planejar as minhas aulas com algo que sempre gere interesse é muito desafiador. E a gente tem também a questão do contexto, né? Eu preciso tentar pensar algo que possa envolvê-los no contexto da comunidade, se é da comunidade, com um repertório que pudessem tocar com um coral, com um repertório que fosse, então, desafiador e não fosse do contexto deles também, erudito, ou cantigas populares, porque também, se são crianças, eu posso estar acrescentando na vida delas o repertório folclórico, sabe, o popular, porque ainda não tiveram. Me passa pela cabeça tantas coisas na hora de falar de planejamento, porque eu me preocupo com gerar interesse, promover conhecimento, ensinar a flauta doce, integrá-las na comunidade, promover a integração entre o grupo.
esse gerar interesse, como é que a gente planeja isso? A gente olha por onde? Porque quando fala em planejamento, né, a gente quer tudo, quer tanta coisa para essa turma, e às vezes até fica meio perdido, né, e elas também, né, junto com a gente. Então, como é que você também já pensou em gerar esse interesse dentro do seu planejamento? Tem horas que a gente planeja as coisas e as coisas não acontecem, né? Como a gente também quer, isso é de praxe. Verdade. É desafio em cima de desafio, né? É. Alguém queria falar alguma coisa antes? Eu interrompi? Eu acho que eu queria falar. Na Dalila, verdade, por eu favor. compartilho um pouco também disso que o Vinícius falou, porque, na verdade, a gente sempre tenta fazer alguma coisa na igreja, oferecer aula de música mesmo, e até formar um grupo de canto, mas as pessoas sempre acabam colocando outros compromissos na frente disso, né? E também, aí a gente acaba pensando, será que o que eu estou fazendo não está gerando interesse nas pessoas, né? A gente sempre fica pensando assim também. Porque, assim, também o meu dilema com relação a continuar estudando música, né, que eu tenho, assim, um trabalho com 40 horas semanais, que não é na área da música, e aí, onde eu também tenho que buscar especialização, né, formação para auxiliar nesse trabalho, e aí, assim, a questão do tempo vai ficando um pouco complicado, né? Mas isso que o Vinícius falou, assim, juntar tudo, né? Ensinar flauta ou qualquer outro instrumento que seja, e tentar juntar isso com o interesse das pessoas é muito, muito complexo mesmo. Eu vou tentar aqui comentar essas duas colocações. Obrigado, Vinícius. São problemas, né? São problemas que nós todos enfrentamos, né? Em maior ou menor proporção, dependendo de onde nós estamos, mas nós enfrentamos esses problemas porque eles estão, muitas vezes, para além das nossas forças. Então, eu já começo aqui fazendo essa pontuação. Embora seja nosso dever estimular esse interesse, embora seja nosso dever planejar a nossa aula, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, muitas vezes as coisas extrapolam, elas passam pelas nossas mãos e estão para além das nossas forças. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês não podem carregar esta culpa sozinhos. Então, eu tenho, em uma escola que eu trabalho em algumas, em uma escola eu tenho 350 alunos, de primeiro até quinto ano. E eu tenho uma aula semanal de 50 minutos com essas crianças. Uma aula por semana de 50 minutos. Gente, não dá para fazer muita coisa com uma aula por semana de 50 minutos. Então, eu tenho que entender que existem as limitações que estão para além das minhas possibilidades. Por mais interessante que a minha aula possa ser, por mais que eu me prepare e me qualifique, eu não vou influenciar musicalmente o meu aluno simplesmente porque eu passo pouco tempo com ele, eu não tenho condições de passar uma tarde com ele, né? Eu estou dizendo isso para que vocês entendam que os desafios existem, muitas vezes eles estão para além do que nós podemos fazer, e vocês não podem carregar todo esse fardo. Não carreguem esse fardo, senão vocês vão ficar cansados demais. Cansados demais. Mas isso não significa, pessoal, que aquilo que o Vinícius pontuou não seja de extrema relevância. Eu preciso planejar com muita organização as minhas aulas. Como assim planejar as minhas aulas? É só fazer o meu plano de aula? Só saber o que eu vou ensinar naquela aula de amanhã? Não é só isso. É isso também, mas não é só isso. Eu preciso ter uma perspectiva da totalidade do que eu penso para aquela comunidade, para aquela escola, para aquele lugar onde eu trabalho. Então, se vocês estão inseridos em uma comunidade, se vocês estão inseridos em uma escola, pensem analisando a história daquele lugar, analisando as possibilidades daquele lugar, analisando os recursos daquele lugar. Qual é um planejamento que vocês têm de música para aquele lugar? Então, vou dar o exemplo do Vinícius. Vinícius está à frente da música luterana do Espírito Santo. Ele tem que se preocupar com quais são os planos, como ele quer ver a música daqui a 20 anos. Quais são os planos que ele quer, como ele quer ver o Estado do Espírito Santo, o Sínodo do Espírito Santo a Belém, fazendo música daqui a 10 anos. E ele traçando essa meta, ele vai, olha, para chegar no que eu quero chegar nisso.
Eu quero chegar em todo... Meu resultado é o seguinte, todas as comunidades vão ter profissionais de música contratados, ensinando música, todas as crianças luteranas vão ser assistidas, vão ter aula de música. É isso que eu quero? Tá. Quanto tempo vou precisar para isso? Quanto recurso? O que eu vou ter que fazer para chegar a isso? Aí você pode dizer, eu trabalho numa comunidade. O que eu quero na minha comunidade? Olha, na minha comunidade, eu quero formar um coral, um grupo de instrumentos, e quero fazer a música da minha comunidade ser mais animada, quero que as pessoas se envolvam mais. Então, você sempre pense na perspectiva da totalidade. Estabeleça os critérios que você quer alcançar a curto, a médio e a longo prazo. Mas faça isso sempre do contrário do que eu acabei de falar. Comece lá, a longo prazo. A totalidade é isso, é a gente olhar para o todo e depois vindo para as partes. Lembra que eu comecei a palestra falando um pouco de tudo que nós íamos fazer? Por que eu fiz isso? Para que vocês pudessem ter uma ideia de como ia ser o todo. E depois nós fomos caminhando para as partes. Isso ajuda a pessoa a entender. E ajuda vocês a se organizarem no trabalho musical que vocês estão fazendo na comunidade de vocês. Então, o planejamento que o Vinícius fala, eu o entendo nessa perspectiva, uma perspectiva ampla. E tendo tudo planejado, embora, aí eu faço aqui essa ressalva, embora algumas coisas extrapolem das nossas forças, embora nem tudo esteja ao nosso alcance, a gente consegue conduzir a coisa de uma forma muito mais organizada. Por quê? Porque nós pensamos. E pensa, inclusive, nos problemas que vocês podem ter nesse caminho. Então, eu fui preparar essa aula para vocês, fiquei pensando, olha, qual é o perfil do aluno? O que eu quero ensinar? O que eu quero que eles saibam daqui sabendo? E se alguém ficar sem internet? Se alguém não puder? Pense em todos os problemas que podem aparecer e tentem já resolver esses problemas. Mesmo que vocês não tenham de imediato uma solução para eles, vocês precisam pensar nesses problemas. A sua tarefa como músico de uma comunidade, como educador, como alguém que está tentando ajudar, né, da forma que pode, com o que sabe, é tentar fazer isso sempre de forma organizada. A gente precisa dessa organização. E aí, eu volto novamente àquela questão do interesse. Quando os nossos alunos percebem que o que nós fazemos tem lógica, eles também se interessam mais. Se você chega para dar uma aula, ou prepara uma atividade, ou faz a música na sua escola, na sua comunidade, de qualquer jeito, isso é um ponto negativo contra você. As pessoas podem não se interessar em se engajar no teu projeto. Porque se você apresenta para o teu pastor, para o teu professor, para o diretor, enfim, para a pessoa que está, seu supervisor, digamos assim, uma estrutura organizada, as pessoas começam a acreditar em você. E as pessoas começam a ver os resultados, e elas se empenham mais e mais resultados vão aparecendo, e aí elas se empenham ainda mais. Então, gente, está tudo interligado, vocês estão entendendo o que eu estou falando? É uma coisa que se vincula à outra, e uma coisa, infelizmente, não existe receita pronta. Nesse nosso campo do ensinar e de aprender música, nós não temos receita de bolo. Vou ser bem direto, mas para não aprofundar muito, de repente você aprofunda aí. Para ensinar flauta doce, pergunta para você ensinar flauta doce, você sempre usa flauta doce? Sim, minha resposta é sim. Eu sempre uso a flauta doce para ensinar flauta doce. Em alguns momentos da aula, a gente pode até deixar a flauta no cantinho para fazer alguma coisa. Vamos supor, um aquecimento corporal, um alongamento, ou uma notação, um registro. Mas a gente sempre precisa usar a nossa flauta. Lembra daquilo que eu falei do ensinar música musicalmente? A gente poder sempre fazer a nossa aula como entender a música na perspectiva da linguagem, né? Nessa perspectiva, não faz muito sentido você fazer uma aula sem a flauta. A não ser que seja algo muito específico e você saiba muito bem o que você está fazendo. Então, por exemplo, hoje nós estamos falando de música, né? Eu não pedi para tocar, eu praticamente não toquei nada, só dei umas apitadinhas aqui. Mas o nosso tema hoje é justamente uma conversa sobre música. Essa é a nosso objetivo, que é tão importante quanto tocar, é pensar sobre música. Mas se eu estou dando uma aula de prática instrumental, é a prática instrumental que deve prevalecer.
em diferentes etapas. Eu posso fazer uma aula voltada numa perspectiva mais de criatividade, estimulando o meu aluno a criar musicalmente, a fazer suas pequenas composições, a exercitar coisas novas. Eu posso fazer uma aula mais técnica, para que ele aprenda, de fato, questões técnicas, que ele estude repertório, que ele aprenda a interpretar, né, aspectos interpretativos, postura, colocação, respiração. Tudo isso pode acontecer dentro de uma aula de flauta. Mas a flauta é o nosso horizonte, é o nosso instrumento de trabalho. E aí eu repito, pode até deixar a flauta de lado, mas você precisa fazer isso tendo clareza do que você está fazendo, sabendo o que você está fazendo, né? Não porque, deixa a flauta lá, vamos fazer outra coisa. Aí não rola. Sim, é porque nessa perspectiva de gerar interesse, já aconteceu comigo numa aula em grupo de perceber um ou outro não estar afim da flauta no começo do encontro, então eu ter que dizer, ok, vamos todos deixar, mas aí vamos tentar fazer alguma outra atividade de vivência, percepção musical, para depois levar isso para a flauta. Já me aconteceu o contrário, né, por uma questão de tentar gerar interesse. E aí depois, aplicar aquilo que se sentiu e vivenciou na flauta passou a ser interessante. Precisei despertar uma curiosidade musical, não na flauta, para depois ir para a flauta, para ela poder ouvir aquilo. Colocação. Foi muito interessante essa experiência. Isso, a sua fala é ótima, porque é justamente dentro daquilo que eu falei no início. Lembra da gente, às vezes, o nosso aluno, ele precisa passar por um processo de musicalização, para ver a música de uma outra forma. Então, nem sempre ele está preparado, digamos assim, para ficar sentado 2 horas, 1 hora, estudando flauta. E nós precisamos ter essa sensação. Então, olhou para a aula, não está rolando, não está funcionando, gente, tem que pensar em outra estrutura, pensar em outra forma daquilo acontecer. É fácil? Não. Dá trabalho pra caramba. Você tem que estudar, tem que se organizar, tem que preparar, tem que ter uma dose de sabedoria para, inclusive, improvisar às vezes. Mas tudo isso vem por causa de 2 coisas. Primeira, preparação, formação, capacitação e depois, experiência. Então, quanto mais capacitado você é e quanto mais experiente você se torna, e isso, meus amores, só vem com o tempo, a gente se qualifica mais para enfrentar esses desafios. Então, aquilo de novo, estudar, 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 trabalhar para desenvolver a sua experiência. E como o Vinícius mencionou, se for o caso, a gente para tudo e faz uma outra atividade para que depois aquela que você quer de fato ensinar seja interessante e relevante. A nossa dúvida é o seguinte, a gente não ensina, né? Daí qual seria, então, o primeiro passo para a gente começar a ter um grupo a ensinar flauta? Ótima pergunta, muito bom. Ó, primeira coisa, vocês precisam pensar onde vocês estão. Então, é uma igreja? Me falem aí, vocês, se fossem ensinar, ensinariam para quem? Quem vocês acham que seriam os alunos de vocês? Na igreja? Da criança. Na igreja. Criança, adulto? Criança. Então, esse é o primeiro passo. Tenha em mente a quem eu quero ensinar. Então, vocês têm um perfil claro aí. Eu vou ensinar os alunos da minha igreja e eles são crianças. Depois, você vai pensar o que você quer que elas aprendam. Eu quero que elas aprendam para quê? Eu quero que elas se tornem grandes músicos. Ou eu quero que elas aprendam música para tocar e participar da comunidade. Vocês vão pensar o que vocês querem. Provavelmente vai ser a segunda opção. Vocês querem ensinar música para que elas aprendam música e fazer música na comunidade. Depois disso, pensem em como vocês querem fazer isso. Então, por exemplo, eu vou fazer uma aula semanal. Eu vou fazer uma aula de tarde, de noite. A aula vai ter que ser virtual por causa da pandemia. Vou esperar a pandemia acabar. Pensa tudo isso, e aí você conversa com o teu pastor e lança esse projeto. Fala assim, olha, eu estou pensando em fazer isso, isso e isso, estou pensando em ensinar flauta. Você pode propor uma reunião com os pais das crianças. Então, convide os pais das crianças.
conversa com eles, explica para eles a importância da música, o que você quer. Olha, eu quero que as crianças se envolvam, que elas participem mais da comunidade, é um projeto que eu estou pensando, que eu tenho aqui em mente, eu quero ampliar. O que vocês acham? Os pais vão dar a opinião deles. Eu tenho certeza que alguns vão ser favoráveis a essa ideia, né? A maioria dos pais querem que seus filhos estudem música. E a partir disso, você vai pensando em quantos alunos eu vou ter. 10 crianças se interessaram, 2 crianças se interessaram, 30 crianças se interessaram. A partir desse resultado, você vai começando a estabelecer. Eu vou fazer aulas em grupo? Vou fazer aulas individuais? Tudo isso vai variando a partir de tudo que vai surgindo. Mas o primeiro passo é você tentar escrever. Vygotsky dizia o seguinte: a escrita organiza o pensamento. Lembre-se sempre dessa frase: a escrita organiza o pensamento. Então, coloca suas ideias no papel, faz tipo um projeto, sabe? Eu quero ensinar isso para esses alunos, quero ter tantas horas de aula, pensei em fazer isso. Você vai colocando e vai apresentando isso para as pessoas que podem te ajudar. Tem que ser sagaz, tem que ser esperto nesse momento. Conversa com quem pode te ajudar. Se for o pastor, você vai lá e conversa com ele. Se for o Vinícius, você vai lá e conversa com ele. Se for uma outra liderança, um outro professor, você vai lá e conversa. Tenta sempre ter aliados que podem encabeçar com você essa ideia, porque uma andorinha sozinha, é difícil ela conseguir fazer o verão. Então, se junte. Uma estratégia. Antes de você lançar esse projeto, antes de você querer ensinar flauta para os teus alunos, por que você não convida, mais uma vez, um grupo de flauta para tocar na tua comunidade, para fazer um culto, para fazer a música da comunidade? E aí você, quando terminar o culto, fala: tá vendo, pessoal? O culto foi maravilhoso hoje, não foi? Olha que... Vamos fazer um grupo de flauta aqui também? Então, você precisa ir encontrando as estratégias para que você tenha apoio das pessoas que vão financiar isso, com tempo, com recursos, seja lá o que for, e das pessoas, obviamente, que vão se interessar. Aí lembra daquelas 2 coisas que eu disse. Vá com a cara e com a coragem. Mas eu não fiz faculdade, eu não sei se eu sei ensinar, eu não sei se eu estou tão boa assim. Não se preocupe, ensine o que você sabe. Essa é a primeira coisa. E a segunda, continue sempre estudando, para você nunca ser, digamos assim, pega de surpresa aí por não poder contribuir mais. Muito obrigada. Imagina. Rafael, vou eu de novo. Nessa linha que você acabou de colocar, o envolvimento da família, né, que também, eu lembro do Suzuki, na hora que você falou disso, eu já lembrei logo do método Suzuki, que traz esse triângulo aluno, professor e familiares sempre juntos no processo de aprendizagem. E aí a gente tem, às vezes, essa resistência dentro de casa. Aliás, o simples não acompanhamento, né, dos ensaios, ou de simplesmente parar para ouvir o filho tocar, ou, enfim, né, até ir lá prestigiá-lo. Como é que a gente também consegue estratégias para envolver esses familiares nesse processo, para ajudar na manutenção desse interesse? Essa é uma questão complicada, né, Vinícius? Porque nós lidamos com famílias e famílias. E às vezes as famílias estão mais engajadas e às vezes estão menos engajadas. Eu vou dar um exemplo aqui de como acontece no meu caso, onde eu tenho aula com crianças numa escola. Eu sempre falo para os pais que os alunos são meus por 5 anos, mas eles são filhos deles para sempre. E é importante a gente deixar isso claro para o pai, para que ele saiba que o filho é sempre dele. Ele pode ser nosso aluno por 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas ele vai ser sempre filho do pai. Vai ser sempre ser um presentinho do papai e da mamãe. Isso é importante para que a gente crie uma consciência também nos nossos pais, né? Vocês que ensinam para crianças aí, para que eles sempre se motivem a apoiar os filhos, né? E com os tem que ser meio assim mesmo, sabe? Falar, mostrar a real, falar: olha, você precisa apoiar, etc. Mas, além disso, você também precisa fazer atividades que incentivem esses pais. Porque muitos pais, mesmo com essa chamada na chincha, eles não vão se motivar. Então, você também precisa fazer atividades que, como o Vinícius bem lembrou, são sugeridas muito efetivamente por Suzuki, um educador musical, atividades que envolvam a família. Então, por exemplo, por que não criar na tua comunidade ou na tua escola um dia da família na escola?
da família na comunidade, onde toda a família pode ir para a aula e ali vocês vão mostrar os instrumentos. Por que não convidar o pai que toca, ou a mãe, a tia que toca, para poder participar da aula? Por que não tentar envolver essas pessoas na família? Por que não fazer mini recitais com os alunos, para os pais, para os familiares? Então, você tem um coral de criança, faz um mini recital, convida, olha, vamos fazer um recital exclusivo para os pais. E ali as criancinhas vão tocar o pouco que elas sabem, você já pode fazer isso, e elas podem apresentar aquilo para os pais, e eles vão ficando cada vez mais cativados. E isso, por sua vez, cativa as crianças, né? Porque a criança, você sabe, quando ela vê o pai ali, quando ela vê a mãe ali, ela se estimula muito, né? Então, é você criar recursos. Outro exemplo que eu fiz aqui, também na escola. Meus alunos de terceiro ano estudam, eles têm uma vivência de canto coral. Eu dou aula primeiro a quinto, então eu tenho um plano de ensino que vai de primeiro a quinto ano, e no terceiro ano, no segundo bimestre, eles fazem um coral. Toda a escola, todos os alunos do terceiro ano fazem parte de um grande coro. E o que eu faço no fim daquele bimestre? Faço um recital com as músicas que nós estudamos naquele bimestre, com os pais dos alunos do terceiro ano apenas. Eles começam, sabe o que os pais me falam depois desse recital? Nossa, professor, eu não sabia que a aula de música era assim tão legal. Nossa, eu nem sabia que ensinava essas coisas. Então, começa a mostrar para o responsável, para o teu pai de aluno, aquilo que você ensina para os alunos, para ele poder se cativar. Então, ó, esses 3 passos. Primeiro, bate um papo sério. Fala para ele que ele precisa se engajar, que é o filho dele que está ali, na jogada, né? Depois, tenta fazer projetos que envolvam a família, não é? Digamos assim, a família na escola, a família na comunidade, faz um domingo à tarde, onde a família vai lá, vai tocar, etc. E depois, mostre aquilo que as crianças estão fazendo para os pais. Isso melhora a posição das crianças e melhora a visão que os pais... Você ensina, por exemplo, a flauta doce, essa daqui, né, logo, tipo assim, eu quero formar um grupo lá de flautas com as 4 vozes, né? Uhum. Aí eu preciso ensinar todo mundo essa primeiro, depois passar para contralto, que é a outra, ou já tem que pegar e ensinar direto a contralto, a tenor, a baixo? Certo. Bom, Sérgio, eu vou dar aqui a minha opinião para você, tá? Mas a minha opinião é a minha opinião, e eu a emito aqui não com base num estudo aprofundado sobre um método de ensino de flauta doce. Eu, infelizmente, acabei indo para um outro lado, então eu não me especializei em técnicas de ensino de flauta doce. Eu toco flauta doce, foi meu primeiro instrumento, é meu instrumento de amor, de coração, de vida musical, etc., apesar de tocar outras coisas, mas eu não me especializei nesse estudo, ou seja, não estudei profundamente sobre isso. Tenho certeza que a Henriette vai poder ajudá-lo muito mais nesse sentido na aula da tarde. Mas o que eu diria, que é a minha opinião, é o seguinte. Na minha opinião, todo flautista precisa tocar todas as flautas. O flautista tem que tocar soprano, contralto, tenor, baixo, sopranino. Primeiro porque isso ajuda a ter uma compreensão muito mais ampla do instrumento como um todo, e porque isso te abre muito mais horizontes. É óbvio que você vai começar por alguma flauta, né? Você não vai começar por todas, você vai se especializar. Minha sugestão sempre é a flauta soprano, né? Por quê? Por vários motivos. Porque ela está ali na clave de sol, apesar dela soar uma oitava acima do que está escrito, é fácil de ensinar para o aluno, né? Que o dozinho que está ali é aquele dozinho ali, que o sol é aquele que está ali na segunda linha, é aqui com 3 dedinhos, tá? Mas a ideia é que o aluno sempre tenha um conhecimento amplo das flautas. Eu não acho que a gente possa dizer assim, eu sou especialista em flauta doce soprano. Tudo bem, você pode tocar flauta doce soprano, mas não te impede de aprender a contralto. Vou dizer para vocês, a Henriette vai concordar comigo certamente. A flauta contralto é a mais complexa dentro das flautas doces. A gente tem mais repertório para ela, né? As músicas foram pensadas justamente pela extensão que ela tem. Então, todo mundo tem que saber tocar flauta contralto, né?
Ah, eu gosto mais das flautas graves. Ótimo, eu também. Aí eu prefiro tocar a flauta sopranino. Legal. Mas a ideia sempre é que você possa ter uma compreensão ampla do instrumento. Sobretudo vocês que ensinam. Se você, eu só estudo, eu quero mesmo tocar flauta doce, flauta contralto, flauta soprano. Tá, legal, tudo bem. Mas à medida que você ensina, é muito importante que você tenha essa concepção ampla do instrumento, até porque, para você pensar, né, em possibilidades sonoras, não é só questão de posição, quando a gente fala em flauta doce. É questão da embocadura, de como colocar o ar, da corrente de ar, de como você vai conduzir a tua respiração, como você vai conduzir o teu dedilhado, a postura que você vai ter em uma flauta, a postura que você vai ter em outra flauta. Então, o professor precisa ter essa compreensão da sonoridade, né? Tem um quarteto de flauta aí, então a gente precisa ter essa sonoridade. Não basta eu tocar a minha parte. Então, eu toco flauta tenor no quarteto. Eu vou tocar a minha parte e pronto, acabou. Não é. Não basta. Você precisa ouvir o colega, ouvir o todo, saber como a tua flauta pode harmonizar, se o som dela vai ser, você precisa colocar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas, enfim, eu vou deixar a Henriette falar disso, porque ela vai, com certeza, falar com muito mais propriedade na parte da tarde. Tá? Mas eu só queria terminar, ainda bem que você colocou esse assunto de ensino, de técnica, porque tem sempre 3 pontos que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai ensinar flauta. Primeira coisa é que a gente precisa de modelos. Modelos. O que são os modelos? A gente precisa que o nosso aluno tenha referências, que ele ouça música de flauta, que ele saiba o que é o som de uma flauta. Esta referência pode ser você como professor. Você pode tocar bem, ele precisa ouvir você tocar bem. Mas se você não tem condições de, por exemplo, ter um quarteto perto de você, mostre para ele na internet. Seu aluno precisa de referências, de modelos, para que ele possa se basear, se inspirar, inclusive para que ele se motive, para chegar lá. Nossa, eu quero chegar lá. Um segundo ponto, depois do modelo, é a questão da técnica. A gente precisa de técnica. Vocês precisam ensinar e aprender técnica. E o que é técnica? É trabalhar com um método, se for o caso, é treinar, é exercitar, tenho certeza que a Henriette vai falar um pouquinho sobre isso depois. Não basta fazer de qualquer jeito, né? Precisa aprender a estudar técnica. Nós também temos que ter primor pela qualidade musical, né? O Vinícius mencionava ontem que muitos de vocês sempre buscam, se encantam, né, com grupos com qualidade musical. Isso é importantíssimo, devem continuar fazendo isso mesmo e buscando sempre essa qualidade. Então, modelos, técnica, terceiro, avaliação. Não é que você tem que fazer prova com o seu aluno, mas é muito importante que o seu aluno tenha sempre um retorno de como ele está. Então, olha, você pode fazer... ele precisa sempre dar referência, da sua opinião como orientador, como professor. Olha, tá bom isso aqui, mas talvez isso aqui precisa melhorar um pouco mais. A sua articulação, o seu não tá tão bom, então tem que melhorar isso. Você está movimentando demais os dedos, os movimentos os gestos estão muito bruscos, não precisa. Você tem que sempre trazer uma avaliação para os alunos da postura deles, para que eles possam, a partir daqueles modelos, com base naquela técnica e tendo como horizonte o ponto que eles estão da avaliação, poderem cada vez mais avançar. Eu quero mais uma vez agradecer ao Vinícius pelo convite e agora agradeço também a vocês pela atenção cativa que vocês tiveram aqui nesses momentos que nós passamos juntos. Foi sem nenhum tipo de demagogia, uma satisfação muito grande poder compartilhar com vocês esse pouquinho de experiência que a gente tem. Eu, como vocês sabem, estou bastante envolvido na educação musical aqui em São Paulo, e os planos é que eu volte ao Espírito Santo assim que eu terminar o meu doutorado, então, quem sabe, logo, logo estaremos aí mais perto, juntos aí no Espírito Santo. O Vinícius me prometeu um emprego com salário de R$15 mil para eu voltar, né, Vinícius? Brincadeiras à parte, mas eu espero estar aí mais próximo de vocês nos próximos anos, mas eu estou dizendo isso para dizer que, enquanto eu estou aqui, eu estou inteiramente à disposição de vocês para qualquer dúvida. Eu vou depois autorizar o Vinícius a passar o meu contato pessoal de telefone, de WhatsApp. Vocês podem mandar para mim questões. Então, as meninas ali que estão iniciando projetos, a Dalila que está lá, o Bruno, todos esses vocês que colocaram aí as suas dúvidas, o Sérgio,
olha, eu tentei seguir mais ou menos o que você falou, mas apareceu esse problema, esse pepino aqui, como é que você solucionaria? Estou inteiramente à disposição de vocês para a gente continuar batendo um papo sobre isso. Agradeço também a Henriette o privilégio de poder compartilhar esse espaço com você, de te ensinar, de capacitação. Vou tentar, de todas as formas, poder assistir hoje à tarde, porque tenho um interesse pessoal na tua fala. E é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez e tchau, tchau.